Aula 8, pessoal. Então, hoje a gente vai falar da lei de Ampère. Uma forma mais fácil, mais intuitiva ou menos trabalhosa de calcular o campo magnético. Então, a gente quer calcular a integral no campo fechado de B escalar dl, saber quanto que é isso, porque é o jeito que a gente tem de calcular o campo magnético. Então, vamos considerar o caso do fio reto. Agora eu vou colocar o fio perpendicular ao plano. Então, a corrente está saindo, vindo em direção ao observador. E aí eu vou escolher um caminho circular ao redor desse fio. Por quê? Porque a simetria do problema já me diz que esse é o caminho ideal. Né? Eu já sei que, dada a regra da mão direita, o campo magnético vai estar circulando ao redor desse fio. Então, se eu escolher um caminho circular desse jeito, cada elemento de caminho dl vai estar paralelo ao campo B. E aí, quando eu fizer aquele produto escalar, vai dar simplesmente o módulo de um vezes o módulo do outro. Eu não vou ter um elemento de cosseno de ângulo para atrapalhar ou para dar mais trabalho na integral. Então, a integral do caminho fechado de B escalar dl vai dar simplesmente B vezes dl. Né? B é paralelo em todos os pontos do caminho. E tem mais. A gente sabe que, né, pela lei de Biot-Savart, esse campo só vai depender, o módulo dele só vai variar com a distância ao fio. E esse caminho circular, centrado no fio, tem todos os seus elementos, todos os seus pontos equidistantes do fio. Então, o módulo do campo B também vai ser o mesmo para todos os pontos. Então, eu posso tirar o B da integral e aí vai ficar simplesmente a integral de dl no caminho fechado, ou seja, dar o perímetro. Então, vai dar simplesmente, essa integral vai dar B vezes 2πr, onde esse R é o raio do caminho que eu escolhi. O resultado de Biot-Savart fala que o módulo do campo é dado por essa expressão, então eu posso colocar no lugar daquele B ali e calcular quanto é que dá essa integral de caminho fechado. Né? A integral de B escalar dl no caminho fechado vai dar simplesmente μ0 vezes a corrente I. Esse resultado não vai depender do caminho, né? Porque a gente viu aqui, se eu pegar um raio menor, o comprimento do caminho é menor, mas o campo aumenta. Se eu pegar um raio maior, o comprimento do caminho vai ser muito maior, mas o campo magnético, o módulo, vai ser muito menor. Quando eu multiplicar essas duas coisas, vai continuar dando μ0 vezes I. Né? Então, não depende do raio do caminho esse resultado. E, portanto, ele vai ser válido para qualquer caminho. Eu pegar um caminho num formato qualquer que não seja circular, eu posso separar ele em setores e falar que cada setor é como se fosse um caminho circular de um raio um pouco diferente, por exemplo. Né? Já que eu vou estar dividindo ele em infinitésimos. E aí, como não depende do raio, né? Se eu estou integrando em vários raios diferentes, o resultado é para dar o mesmo. Uma forma mais geral de mostrar que vale para um caminho qualquer é a gente parametrizar o caminho em coordenadas cilíndricas. Então eu falo que o meu caminho dl vai ser um rdr na direção r chapéu mais um r d θ na direção θ chapéu. Certo? Então eu separei em coordenadas cilíndricas e aí o meu campo vai ser uma constante, né? Vai ser um campo, enfim, que depende de r, não precisa ser constante na verdade, na direção θ chapéu. E aí, quando eu fizer o produto escalar, o θ chapéu é perpendicular a R chapéu. Então, a componente radial do caminho que eu parametrizei vai dar contribuição zero. Quando eu fizer o produto escalar, só vai sobrar a componente em θ. E a componente em θ cresce com R. Então, tanto faz, o campo pode variar, o R pode variar, mas o R do caminho vai estar variando junto, certo? Então, essa é uma forma. Se vocês ficarem com dúvida, me perguntem na aula síncrona, que a gente fala sobre isso. Então, eu tenho a lei de Ampère que fala que a integral no caminho fechado de B escalar dl vai ser μ0 vezes o somatório das correntes internas. O que é corrente interna? É a corrente que passa por dentro do caminho. Então, no sentido da lei de Stokes que a gente viu na aula passada, eu posso pegar o meu caminho fechado e definir uma superfície. Na verdade, eu estou fazendo assim, né? Pode ser a superfície no plano, pode ser fora do plano, como a gente viu. E aí eu vou considerar como corrente interna todas as correntes que atravessarem essa superfície. O sinal, se é a corrente, né, na hora de somar, eu vou somar ou subtrair, né, vai ser positivo ou negativo, vai ser dado pelo sentido de circulação, né, o sentido que eu escolhi circular, o caminho C, e a regra da mão direita. Né? Então, se eu escolhi o sentido anti-horário,
A corrente que estiver vindo para cá é positiva, estiver indo para lá é negativa, ou o contrário. Enfim, tem um sinal aí que tem que tomar cuidado, que está relacionado com a orientação do caminho C. Então, para generalizar, a gente vai tratar em termos da densidade de corrente agora. Que esse aqui a gente aplicou, parece mais para fios, né? Fios de corrente. Bom, eu vou fazer em função de uma densidade de corrente, tem uma densidade de corrente J qualquer no espaço. Então, eu tenho essa densidade J, o caminho C, que vai me definir a superfície S. De novo, eu desenhei ela no plano, mas é só para facilitar as contas, só para facilitar a visualização. Tá? Ela pode ser em um formato qualquer, côncavo, convexo, enfim. Então, a corrente I, né, ou o somatório das correntes I que passam por dentro desse caminho, vão ser integral na superfície, não é uma superfície fechada, tá? Então não é lei de Gauss, não tem nada a ver. Então, integral na superfície aberta de J escalar ds, ou seja, o fluxo de J através daquela superfície. Então, eu reescrevo a minha lei de Ampère nesse formato aqui, usando essa integral de J ds. Usando o teorema de Stokes, né? Só lembrando o teorema de Stokes ali do lado. Então, eu vou falar, o caminho fechado, né? A integral no caminho fechado de BDL vai ser a integral de ds escalar rotacional de B. Como esse escalar vai me dar um número, né? Então, o vetor rotacional de B, eu posso inverter ele e fazer o vetor resultante dali para o escalar ds, ou ds para o escalar o vetor, tanto faz. Não vai mudar. E aí isso é μ0 vezes a integral na superfície de J escalar ds. Essas superfícies são exatamente a mesma superfície. Então, os integrandos têm que ser iguais. E aí eu chego na forma diferencial da lei de Ampère. O rotacional de B é igual a μ0 vezes J. Vamos aplicar, então, essa lei de Ampère. Vamos calcular o campo magnético de um fio, mas agora eu não vou considerar um fio infinitamente fino. Eu vou considerar que ele tem um diâmetro, ele tem um raio. Então, eu considerei aqui, nesse caso, um J, todo mundo vindo para o mesmo lado, só para facilitar, mas eu posso ter fluxo de corrente para um lado ou para o outro, enfim. Pode fazer do jeito que quiser. Depois a gente tem uns exercícios para isso. Então, para calcular o campo magnético, eu vou escolher um caminho para dentro do fio, então um caminho circular, essa linha pontilhada vermelha, e um caminho para fora do fio, essa linha pontilhada, tracejada preta. O sentido de circulação, eu vou pegar, se a corrente J está saindo, eu vou pegar esse sentido aqui, que está indicado ali na linha preta. Se ela estivesse entrando, eu pego o outro. Se ela estivesse entrando e saindo, aí você escolhe um, mas aí só tem que manter a coerência. Aquele é aquele, então o normal da superfície vai estar definido de acordo com o sentido de circulação que você escolheu. Pela simetria, a gente sabe que o campo só vai depender da distância ao centro do fio e vai estar sempre na direção θ-chapéu. Então eu vou escolher um caminho dl, que é r de θ, na direção θ-chapéu. E aí, na hora de fazer essa integral, vai ficar um b vezes 2πr, onde esse r é o raio do caminho que eu escolhi, e ali vai ter um μ0 vezes j escalar ds na integral, ou μ0 vezes a corrente interna. Vamos calcular fora do fio, que é mais simples. Então, se eu pegar esse caminho tracejado aqui fora do fio, a corrente que passa por dentro desse caminho é simplesmente a corrente total que passa no fio. Então, a corrente interna vai ser a corrente I do fio, e o campo magnético fica definido como μ0I sobre 2πr na direção θ-chapéu, que é o resultado que a gente já tinha da lei de Biot-Savart. Para dentro do fio, agora é o caminho preto, o caminho vermelho que eu estou escrevendo, eu tenho que calcular quanto que é a corrente interna. Então, sabendo a função J, o problema é falar a densidade de corrente varia desse formato aqui. É só fazer a integral usando os limites até quadros, os limites para eu ficar naquela superfície delimitada pelo caminho C, que é a linha tracejada vermelha aqui nesse caso. Então, o elemento de área, se eu escolher, se for uma área circular, é r de θ dr, e aí na direção normal. E aí, sabendo quem que é o J, quem que é a função J, bota ali, faz a integral, acabou, não tem mistério, tá certo? Se a densidade for constante e perpendicular à área, então não vai ter nenhum cosseno de θ ali, então fica mais simples, Aí eu tiro o J da integral, então vai dar simplesmente a corrente interna é J vezes π Rzinho ao quadrado. Rzinho, eu coloquei o raio do caminho que está dentro do fio. A corrente total
né, se o J for constante, vai ser π vezes Rzão ao quadrado, onde aqui o Rzão que eu estou falando é o raio, o raio do fio, é o tamanho do fio, a grossura do fio. E aí eu posso fazer uma relação entre esses dois e escrever a corrente interna direto em função da corrente total do fio. Então, dentro do fio, eu vou ficar com esse resultado aqui e eu tiro que o campo magnético vai dar μ0i sobre 2πr ao quadrado vezes r na direção θ chapéu. Então, cresce linearmente conforme eu vou me afastando do centro e depois, para o lado de fora, ele cai linearmente conforme eu me afasto do fio. Então, outro exemplo, vamos calcular o campo de um solenoide infinito. Então, o solenoide é você pegar um fio e enrolar ele, né? Então a corrente entra por aqui, gira, gira, gira e sai por aqui. Enfim, eu tenho o sentido de circulação da corrente. É uma vista um pouco diferente, né? De como a gente vê como é que esse campo vai ficar. Né? Se eu somar o campo de vários anéis, uns próximos dos outros, a gente vê que aqui do lado de fora eu tenho cada vez menos linhas de campo, ou seja, o campo vai ficando cada vez menor, né? Tanto em cima quanto embaixo, e aqui dentro eu vou tendo cada vez mais linhas de campo, os campos dentro vão se somando. Mas se você coloca todos esses fios um juntinho do outro e faz, né, infinito, a gente vai ter um campo cada vez mais uniforme desse jeito aqui. Então, a simetria do problema fala para mim o seguinte, o campo dentro do solenoide vai estar apontando na direção do eixo do solenoide e o campo do lado de fora é muito pequeno, a gente vai considerar, no caso do solenoide realmente infinito, o campo é zero. Então, como é que a gente calcula esse campo aí? Lei de Ampère é mais simples, né? Usando Biot-Savart dá muito trabalho fazer isso aqui. Nem sei se eu sei fazer, mas enfim. Nem sei se dá para fazer. Então, usando a lei de Ampère, a gente só precisa escolher, assim como era na lei de Gauss, a gente precisa escolher o elemento de integração adequado, né, que nos ajude com a simetria do problema. Então, aqui eu vou escolher um caminho desse formato aqui. E eu vou separar ele em 4 segmentos. 1, 2, 3 e 4. Por que eu escolho um caminho desse jeito aqui? Bom, esse segmento 1 ele vai estar paralelo ao campo magnético dentro do solenoide. Então, o produto escalar vai dar simplesmente o módulo de um vezes o outro. O segmento 2 e 4 eles vão estar perpendiculares à direção do campo. Então, quando eu fizer o produto escalar, vai dar 0. E o segmento 3 está do lado de fora do solenoide. Então, também não vai dar contribuição para o cálculo do campo. E aí eu tenho a corrente que passa por dentro desse caminho aqui. Então, esse é a simetria que a gente usa para calcular campo de solenoide. A gente pega um caminho quadrado desse jeito aqui que passa, cuja corrente passa por dentro dele. Então, alguns parâmetros. Rzão vai ser o raio do solenoide e a corrente no fio. Né? Imagina que é um fio só. N maiúsculo é o número de espiras dentro do caminho, o N minúsculo é o número de espiras por unidade de comprimento do solenoide. Então, quão compactados estão esses fios. E aí, aplicando isso daqui, a gente vai ter, bom, a integral no caminho fechado virou só a integral no segmento 1. Né? Os outros vão dar tudo contribuição 0. Esse produto escalar vai dar simplesmente B vezes aquele comprimento L, que eu peguei ali. E isso é igual a μ0 vezes a corrente interna. A corrente interna vai ser N vezes a corrente no fio. Né? Eu tenho o fio passando N vezes ali dentro, então eu somo N fios de corrente I. Passando o L, comprimento L dividindo, eu tenho N sobre L, que é o número de fios por unidade de comprimento. Então, eu vou ficar finalmente que o campo do solenoide infinito é B é igual a μ0, N minúsculo, I na direção do Z chapéu. Esse Z chapéu eu escolhi como sendo a direção do eixo do solenoide. Ok? Esse é o campo do solenoide infinito, essa é a forma de calcular ele. E aí a gente tem um exercício para o trabalho de vocês, né, um projetinho aqui, que é o seguinte. Letra A, quantas voltas de fio a gente vai precisar para fazer o seguinte? Gerar um campo de 0,01 Tesla no centro de um solenoide de raio 5 cm e 45 cm de comprimento com uma corrente de 3 A. Então ele te dá a dimensão raio e comprimento, fala qual que é a corrente, e aí ele fala nesse tamanho, quantas voltas de fio eu preciso dar
para gerar um campo de 0,01 Tesla. A letra B, qual que é o raio do fio, que é o que eu usei desse caso, né, desprezando a espessura da capinha de isolamento. Imagina que a capinha de isolamento é infinitamente fina. Então, qual que tem que ser o raio desse fio? Né, qual que é o diâmetro do fio? Qual que é a grossura do fio que eu tenho que usar para conseguir dar esse número de voltas? Na letra C, considerando o fio de cobre, né, então pesquisa qual que é a resistividade do cobre, calcula a resistência total desse solenoide. A letra D, calcula a potência dissipada no sistema e compare com a potência do chuveiro elétrico de 5,5 kW. É um chuveiro relativamente potente, não é dos mais potentes, mas enfim. E a última coisa, na letra E, comenta sobre as dificuldades de implementar esse projeto, né, o que pode dar problema aí, o que vai ser difícil de fazer, e sugira uma alternativa, né, um outro solenoide que você pode tentar construir para gerar um campo de 0,01 Tesla. O que você modificaria para fugir daquelas dificuldades que esse projeto aí tem. Eu coloquei o campo no meio do solenoide porque esse campo que a gente calculou ali em cima é uma aproximação para um solenoide infinito. Para um solenoide finito, ele vale o campo exatamente no centro do solenoide. Então, é no centro tanto em relação à dimensão radial quanto ao comprimento. Então, pego no meio do comprimento total e bem no meio do círculo, né, que eu estou fazendo, o campo vai ser exatamente μ0NI. Tá? Então, o que a gente calculou é uma aproximação, mas se eu botar bem no meio do solenoide, o campo vai dar isso daí também. Tranquilo? Então já tem um trabalhinho aí para a gente ir conversando e trabalhando em cima. Não esqueçam de checar lá o Moodle para conferir as atividades e contabilizar a presença. E até a próxima. Tchau, tchau.